conectando você ao universo do táxi. Este é o podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha em fontes sobre aquela greve de taxistas que deu o que falar em Atenas, na Grécia. Foi agora, no final de maio de 2025, né? Parou a cidade por 48 horas. A gente tem aqui notícias locais, internacionais e até uma análise bem interessante sobre como isso pode talvez respingar aqui no Brasil. Nossa ideia é destrinchar o que aconteceu. Então vamos lá. O que realmente acendeu o estopim dessa greve em Atenas? Qual foi a gota d'água? Olha, o ponto central, assim, foi a percepção de uma concorrência desleal com os aplicativos de transporte. Tipo Uber, Bolt, esses mais conhecidos. Os taxistas, que são organizados lá pelo sindicato SATA, que é forte, representam uns 14 mil profissionais ali na região de Atenas, eles sentem que esses apps operam meio que numa zona cinzenta. Sabe? Zona cinzenta? Como assim? Falta de regra igual para todo mundo, seria isso? Exatamente. A principal alegação é que os aplicativos, não pagam os mesmos impostos lá na Grécia. E para piorar, criam pontos de embarque meio que não oficiais, né? Especialmente em lugares-chave como aeroporto, portos. Sei. Isso acaba prejudicando muito os táxis licenciados, que tem que seguir um monte de regra. Entendi. É aquela pensão clássica, né? Um setor mais antigo, regulado, e aí chega a tecnologia mudando tudo. E o que eles pediram, assim, concretamente, para tentar nivelar as coisas? As reivindicações foram bem diretas, sabe? Primeiro, eles querem uma legislação específica para os apps, que coloque eles nas mesmas condições dos taxistas. Segundo, uma fiscalização mais rigorosa contra esses pontos não autorizados. Terceiro, algo bem prático. Pediram para poder usar as faixas de ônibus. Ah, para agilizar as corridas. Isso, para tornar as corridas mais rápidas, mais competitivas e, claro, um reajuste na tarifa do táxi, né, considerando inflação, aumento de custo, essas coisas. Teve também um pedido por mais transparência, com um cadastro nacional para os motoristas de aplicativo, os tais TVDs. Nossa, imagina o impacto que isso tudo deve ter gerado na cidade. Passeata, paralisação. Como é que Atenas lidou com essa situação? O impacto foi grande. Teve muita lentidão no trânsito por causa das manifestações. O aeroporto de Atenas foi um ponto bem crítico. Muitos turistas, chegando e tal, tiveram dificuldade para achar transporte. Aí sobrecarregou metrô, ônibus. Complicado. E a tensão aumentou também porque o sindicato, o SATA, sentiu que o governo grego não estava muito disposto a conversar diretamente com eles. Parece que preferiram negociar com outra federação, talvez uma mais alinhada, digamos assim. Essa questão da tensão, da dificuldade de diálogo, isso faz a gente pensar em outros lugares, né? E uma das fontes que a gente tem aqui faz justamente essa ponte com o Brasil. O que essa análise sugere? Sugere um paralelo bem forte, sim. A forma como os taxistas gregos se mobilizaram, essa pauta da concorrência desleal, isso pode sim acabar inspirando movimentos parecidos aqui no Brasil, porque a questão das diferenças de imposto, de regras entre táxi e app, isso é um debate quente aqui também, né? Com certeza. Então, isso pode pressionar por discussões sobre uma legislação nacional mais unificada para os apps ou até revisão de regras locais, tipo uso de faixa exclusiva, fiscalização em aeroporto, rodoviária. A greve lá vira meio que um estudo de caso, sabe? Interessante essa leitura. Mas não é só sobre protesto, né? A análise também fala de um outro lado, dos taxistas brasileiros, talvez tirarem lições no sentido de inovar. Exatamente. Além de lutar por regras mais justas, a sugestão é que os taxistas daqui podem e talvez devam olhar para a modernização. Tipo, criar os próprios aplicativos, quem sabe via cooperativas, diversificar as formas de pagamento, investir em selos de qualidade, reforçar os diferenciais do serviço deles, que é regulamentado. Faz sentido. Se diferenciar pela qualidade, pela segurança. Isso. E a fonte até menciona que a própria Comissão Europeia está se movimentando para tentar harmonizar as regras para esses serviços de aplicativo lá na Europa. Mostra que esse desafio de equilibrar os pratos é global. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, temos esse choque clássico, né? O setor tradicional regulamentado versus a disrupção que vem com a tecnologia dos aplicativos.
E as fontes mostram bem essa complexidade toda. A busca por regras justas, o impacto na mobilidade da cidade e essa pressão para os próprios taxistas se adaptarem, se reinventarem. E essa história lá da Grécia pode ter ecos bem claros aqui no Brasil, sem dúvida. E isso tudo deixa uma reflexão importante para a gente, né? Como é que a gente encontra o equilíbrio? Como proteger uma categoria tradicional, garantir condições justas, sem matar os benefícios de conveniência, de preço que os aplicativos trouxeram para tanta gente, e sem frear a inovação junto. O caso grego e essa análise sobre o Brasil meio que nos deixam pensando qual modelo de regulamentação realmente serve melhor para o futuro da mobilidade nas cidades. Fica aí a questão, né? Estamos terminando aqui mais um podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Aproveitamos para dizer para você, taxista, nosso canal de podcast foi criado para levar informação, debates e histórias reais da nossa categoria diretamente até você. Mas, para continuarmos crescendo e fortalecendo a voz dos taxistas, precisamos do seu engajamento. Como você pode ajudar? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. Ative as notificações, ícone de sininho, para receber um alerta sempre que lançarmos um conteúdo. Curta e avalie com 5 estrelas. Isso melhora nossa visibilidade nas plataformas. Compartilhe com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp. Queremos atingir cada taxista do Rio. Comente e envie sugestões de temas. Queremos saber quais assuntos mais importam para você. Cada like, cada inscrição e cada comentário faz diferença. Juntos, ampliamos nossa representatividade e garantimos que as vozes dos taxistas ecoem mais alto dentro e fora da cabine. Acesse agora o canal YouTube e faça parte desse movimento. Contamos com você para levar o Stand Na Faixa ainda mais longe. Vamos juntos!